Como durar mais tempo sem ejacular na hora da penetração. Nesse vídeo eu vou te mostrar isso sem rodeios e, claro, são coisas que você vai fazer sem a necessidade de usar remédios, pomadas, cremes, sem a necessidade de truques ou de consumir alimentos estranhos ou de fazer exercícios pélvicos, exercícios com a sua, com a sua ferramenta. Não, aqui a gente vai falar da principal causa de ejaculação precoce. Então se inscreve no nosso canal se esse assunto é importante para você. Meu nome é Henrique, eu sou terapeuta e há mais de 10 anos ajudo homens a durar mais tempo e terem uma ereção natural, uma ereção de aço mesmo. Aquela ereção que é fruto do nosso instinto mais primitivo de reprodução. Então se esse assunto é interessante para você, independente da sua cara, porque isso é interessante, porque às vezes você não tem cara de ser um homem que falha e está falhando, às vezes você tem cara de ser broxa e está mandando bem. Então, independente da sua cara, se você quer durar mais tempo, se você quer ter uma ereção mais rígida, esse canal aqui e o nosso trabalho vai te ajudar muito. Então já se inscreve, se você tem alguma dúvida sobre sexualidade, disfunções, vício em pornografia, já deixa aí nos comentários que no próximo vídeo a gente pode gravar um conteúdo sobre isso. Vamos lá então? Como que a gente faz para durar mais tempo na cama na prática? Primeiro a gente tem que entender o que faz o sujeito chegar na hora H e terminar rápido. Primeiro tem um aspecto da natureza. O sexo é reprodução da espécie. Os nossos antepassados, eles não tinham casa própria, eles não tinham alimentação garantida e não tinham defesa garantida, segurança. Então, o momento de sexo entre dois seres humanos, que na época era feito somente para a reprodução da espécie, naquela época em que a linguagem não era desenvolvida, a sociedade não era desenvolvida, não tinha nada desenvolvido, o sexo era feito como um ato animal, um ato muitas vezes selvagem. E para um cenário selvagem, o momento de reprodução é um momento onde os dois que estão ali naquele momento bom, os dois estão em risco. Então, ficar muito tempo transando a nível biológico, animal da coisa, seria sinônimo de ficar muito tempo exposto a um predador. Seja um humano de outra tribo que está querendo pegar as coisas que você conquistou, seja um animal que vai se alimentar daqueles seres humanos. Então a gente precisa entender que nós já temos uma programação natural, biológica, para ser mais rápida, visando apenas expulsar o esperma e povoar o nosso planeta, coisa que a gente acabou fazendo muito bem. Nos tornamos topo praticamente da cadeia alimentar e dominamos este planeta aqui e hoje a gente colhe até os problemas disso. Vamos deixar isso para outro vídeo. Então assim, já temos a precocidade instalada como válvula de segurança à exposição. Então ficar muito tempo transando teoricamente seria prejudicial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sempre que eu acionar dentro do meu sistema psicológico medo, essa válvula de escape rápido de ejaculação vai ser ativada mais rapidamente. Então, o medo da época das cavernas era de ser pego desprevenido, era de ser, de fato, um risco aquele momento sexual. Então tinha que ser uma coisa rápida, não focada no prazer e sim focada naquele instinto biológico. Hoje, o que causa medo na maioria dos homens? O medo da humilhação, o medo de não ser suficiente, o medo de ser visto como fraco, o medo de decepcionar a parceira. Todos esses medos, somados a uma sociedade sexualizada, colocam um peso nas costas do cara de que na hora do sexo ele precisa mandar muito bem. Só que esse cara, ele já vem de uma adolescência, quando eu falo esse cara, eu estou me referindo a você, se você está passando por isso. Você já vem de uma adolescência, muitas vezes, na grande maioria das vezes, 99% dos homens, muito regada à pornografia, à sexualização, a um incentivo desse consumo de pornografia e de masturbação. Então, você aprende que sexo é aquilo que você está vendo na pornografia e vai associando o prazer a isso através da masturbação. Só que como na sua adolescência você morava com seus pais ou com seus avós, enfim, o tempo que você tinha para se masturbar vendo pornografia e obter aquele prazer era muito escasso, era pouco. Então quando você conseguia, quando você estava sozinho ou tinha algum lugar ali que você conseguia ficar mais escondido, você se masturbava rápido para chegar no orgasmo, rápido para não ser pego no flagra. Da mesma maneira que o nosso ancestral
fazia o momento sexual ser rápido para não ser exposto a perigo. Então o perigo de ser pego no flagra fazia você ejacular rápido para você obter o alívio, o prazer da ejaculação, do orgasmo. Percebe como os condicionamentos são parecidos? Soma isso agora a repetidas vezes ao longo de uma adolescência inteira. Ou seja, você vai condicionando a sua resposta sexual a ser rápida. Chega na vida adulta, você tem um relacionamento, você vai morar com a sua esposa, enfim, você também mantém o comportamento da masturbação com pornografia. Pelo menos a maioria dos homens mantém. E não vai fazer isso na frente da esposa, vai fazer escondido para não ser pego no flagra. Desde a adolescência até a vida adulta, você vai condicionando essa resposta sexual primeiro ao estímulo visual da pornografia, ao estímulo da sua mão e principalmente condiciona o orgasmo ao alívio de tensões, ansiedades e frustrações. Porque ao longo da sua adolescência, você foi entendendo como a vida funcionava, foi se frustrando, foi alimentando ansiedades, descobrindo coisas, tendo incertezas e sempre uma válvula de escape eficiente é o orgasmo. Para aliviar isso, você tocava uma para se sentir bem. Na vida adulta, frustração com o trabalho, vida financeira, uma vida que não está de acordo com o que você gostaria, também o homem busca alívio em drogas e também no orgasmo. Então você ensina seu cérebro duas coisas ao longo dessa jornada aqui. A primeira é que rápido é igual a bom. Então orgasmo rápido é sinônimo de coisa boa. Você ensinou isso para o seu cérebro ao longo de muitos e muitos anos e segue confirmando isso. Você ensina também para o seu cérebro que orgasmo rápido é igual a alívio imediato de tensões, ansiedades e frustrações. Então o seu cérebro cria uma válvula de escape rápido para tensões e ansiedades, que é o orgasmo. E terceiro ponto, você condicionou a sua resposta sexual a querer imitar o que você vê na pornografia, porque você acha que a mulher espera que você se comporte daquela maneira. Esse conjunto de fatores contribui para que você chegue no momento de intimidade, chegue no momento sexual cheio de dúvidas sobre você. Dúvidas se o seu corpo é o suficiente, se você vai conseguir dar conta, se você vai conseguir fazer a menina gozar, se ela vai gostar do seu pau, se ela vai gostar do seu desempenho, se ela vai gostar das posições que você sabe, se ela vai pedir mais, se ela vai dizer para todo mundo que você broxou, que você é precoce, se ela vai comentar com as amigas que foi bom ou ruim, se ela vai querer dar para você de novo. Então, percebe que é sempre um diálogo de dúvida. Dúvida gera o medo de que aquilo aconteça. Então, se você tem dúvida da sua performance, você fica imaginando, e o que vai acontecer se eu gozar rápido? Porra, a menina se arrumou toda a noite inteira, a gente jantou, foi legal, eu vou chegar lá pra... E se eu gozar rápido, o que vai acontecer? Aí você já se imagina gozando rápido, você já vai ficando tenso. Todas essas dúvidas vão gerar medo, vão gerar ansiedade. Mas o seu sistema sexual gosta de aliviar a ansiedade através do orgasmo. Então, quanto mais tenso e ansioso, mais rápido vai ser a relação. Quanto mais tenso e ansioso, mais medo eu vou ter, mais ejaculação rápida, condicionada, que eu venho lá da masturbação, do medo de não ser pego no flagra, vai acontecer. Então, tensão, ansiedade, insegurança, dúvida gera ejaculação precoce. 1 a cada 3 homens sofre de ejaculação precoce, 90% dos casos é emocional. Aí o cara tem ejaculação precoce uma vez, ele vai lá e perde o controle e derrama o leite rápido. É frustrante, a menina se sente desconfortável. Depois que tem ejaculação, normalmente a ereção baixa mesmo, você entra no período refratário para ter uma nova ereção só daqui 20, 30 minutos, dependendo dos homens menos ou mais. E aí você gera um trauma de, porra, perdi o controle, isso nunca tinha acontecido. Você diz pra ela, isso nunca tinha acontecido antes. Vem cá, deixa eu te dar um beijo, fazer uma preliminar, alguma coisa para tentar compensar. Um clima de merda, uma cara de cocô na calça. Fica um clima horrível. A mulher acha horrível porque ela não quer 3 minutos de sexo. Pelo menos 15, 20 minutos para ela sentir algum tipo de prazer. Qualquer coisa abaixo disso, com raras exceções do homem que está sabendo o que faz, que consegue fazer uma preliminar legal, que faz a mulher gozar antes da penetração, raras exceções disso vai ser suficiente. Na maioria dos casos, a mulher precisa de pelo menos 15 minutos ali para conseguir estar dentro do clima. Porque a mulher, ela se excita sexualmente de uma maneira diferente do homem. Completamente diferente. Inclusive a mulher que quer ter uma relação sexual, mas não está muito afim, ela consegue, mesmo não estando muito afim, ela consegue ter relação. O homem que tem algum conflito, ele já não consegue porque a ereção não vem ou porque acaba rápido. Então a gente já tem essa desvantagem e precisa abraçar isso. Agora, o cara foi lá e ejaculou rápido. Todo medo, frustração e ansiedade triplica, quadruplica de tamanho, porque ele na próxima relação ele vai pensar, e se eu acabar rápido de novo?
Aí o que gera medo e ansiedade foi a própria experiência anterior. Isso vira um ciclo que se retroalimenta e enquanto você não readaptar sua resposta sexual, você vai continuar falhando, começando, além de ter ejaculação precoce, a broxar nos próximos encontros. Porque o nível de ansiedade vai ser tão alto que vai disparar adrenalina e cortisol em excesso, causando a vasoconstrição, que é um efeito natural da adrenalina e do cortisol. Vasoconstrição na região íntima e vasodilatação nos membros superiores e inferiores, que é aquela resposta instintiva de defesa. É a mesma coisa que você está transando com a sua esposa e alguém começar a bater na porta do quarto dizendo que vai te matar e que é um assalto. Você vai broxar na hora, cara. É normal, é o seu corpo tentando te defender, ele vai tirar o sangue da região e vai jogar para os seus estados de alerta. Você fica com a pupila dilatada, o coração acelera, aquela maluquice acontece, seu estado de alerta. Você está entrando em estado de alerta no momento que era para estar em segurança, conexão, prazer, que é o estado desejado para você ter uma relação íntima bacana, onde seu corpo vai funcionar. E esse afeto emocional que faz você ter ejaculação precoce ou disfunção erétil, ele também afeta o funcionamento do seu corpo em outras áreas da sua vida. Por exemplo, o jogador de futebol treina, mas na hora de cobrar o pênalti na final da Copa do Mundo ele fica nervoso e chuta para fora. É porque ele é um jogador ruim? Não, é porque o emocional afetou o desempenho físico dele. Então você tem que parar de ignorar o emocional, porque muitos homens não olham para isso. Muitos homens tocam foda-se com a pornografia, com a masturbação, começa a falhar, começa a ter ejaculação precoce e vai fazer o quê? Vai para os remédios. E aí a gente tem as medicações vasodilatadoras, Tadala, Viagra, Cialis, Sildenafila, um monte de medicações vasodilatadoras. Ou seja, causa vasodilatação, age na circulação sanguínea do pênis. Não adianta nada quando a causa é emocional. Então, se você tem ejaculação precoce e tomar Tadala, não vai adiantar nada. Você pode até sentir uma confiança maior porque tomou Tadala, mas é uma ereção que não é a sua ereção real, é uma ereção induzida, é falsa, e o efeito de ansiedade pode ser tão grande que você se cobra tanto por ter ereção, por ter o desempenho, que anula o efeito do Tadala. Já imaginou você broxar mesmo com Tadala? Você ter ejaculação precoce mesmo com Tadala? É um inferno, você sente que, porra, o remédio mais indicado do mundo para isso não está sendo eficaz no meu caso. Isso que Tadala, vasodilatador, não é indicado para ejaculação precoce, que tende a piorar o caso. É mais indicado para disfunção erétil, mas não resolve em 90% dos casos. Porque o problema é o emocional e esses remédios não atuam nisso. Aí tu vai ter ansiolíticos, antidepressivos, que quando você for no médico, eles vão te receitar para tentar tratar sua ejaculação precoce. Em alguns casos vai ter eficácia, mas você vai ficar dependente de medicação. Depois tem que aumentar a dose da medicação, ou vai ter que lidar com os efeitos colaterais da medicação. Porra, você precisar de remédio para fazer uma coisa que é natural, tem alguma coisa errada, tem outros caminhos. Eu não sou contra nem a favor, eu só te digo que tem como resolver, como readaptar sua resposta sexual sem precisar desses artifícios. Tem homens que precisam tomar duas dosezinhas de uísque para conseguir durar mais. O cara precisa afetar o sistema nervoso dele através do álcool para conseguir durar mais. Às vezes funciona, às vezes não, mas gradativamente essas 2 doses vão passar a ser 3, a 4, 5 doses, seja de uísque, seja de vinho, que muitos usam também como um mecanismo, tomar um vinhozinho antes para dar uma acalmada. Você não precisa disso. A mulher não é um bicho de 7 cabeças, o sexo não é um bicho de 7 cabeças que precisa que você esteja embriagado, afetado para conseguir ter uma relação legal. Pelo contrário, o ato sexual é o momento de maior conexão que pode existir entre duas pessoas. É um ato em que vocês estão compartilhando de uma energia que é capaz de gerar vida. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o sexo é a única energia entre dois seres humanos capaz de gerar vida. Então tem uma força nisso que se você desperdiçar ou usar de forma indevida, vai ser mais frustrante e traumática do que de fato conectiva, algo que te faça bem. E a gente sabe que o homem que tem ejaculação precoce ou disfunção erétil, ele acaba levando essa insegurança para a vida pessoal, um homem que se sente mais inseguro, que é mais travado, que é mais dependente de pornografia, que ele costuma tentar descontar isso em outras áreas da vida, então acaba se tornando um cara mais compulsivo muitas vezes, mais emotivo muitas vezes. E o contrário também é verdadeiro, o cara que está com a vida sexual em dia é um cara que no trabalho performa melhor, na vida pessoal, na vida social se sente mais confiante, porque só quem já conseguiu dar prazer extremo para a mulher na cama, para a parceira na cama, ou para aquele encontro aleatório na cama que tu viu que a pessoa estava ali se retorcendo, parecendo que estava possuída por um demônio, só quem consegue causar isso sabe o quanto que isso é construtor de uma confiança animal, instintiva, psicológica, muito forte na nossa vida. Bom,
Se você quer tratar a raiz disso, que é a readaptação emocional, a raiz disso que tem a ver com a ansiedade, com medo de falhar, você vai precisar parar de olhar para a cabeça de baixo, parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, principalmente para o seu lado psicológico, emocional, mental, para esses condicionamentos. A gente precisa de exercícios, de técnicas específicas para ejaculação precoce psicológica e de sessões terapêuticas que sejam capazes de gerar esse tipo de readaptação. Essas três coisas, técnicas, exercícios que usam as técnicas e as sessões, nós temos dentro do nosso protocolo de reversão da ejaculação precoce psicológica. Se você quer mais informações, eu não consigo passar aqui, porque o YouTube não aceitaria as palavras que eu uso para explicar esse tipo de coisa. O link da aula gratuita, onde eu explico esse método, está no primeiro comentário fixado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você faz essa readaptação, você de fato adquire o controle. Primeiro você aumenta o tempo de duração, depois você ganha o controle a ponto de escolher, decidir quando você quer chegar lá. Isso faz não só você ter uma relação de mais duração, mas te dá mais tempo para causar prazer de verdade para a pessoa que você escolheu ir para a cama com você. Se você ir no comentário fixado, vai ter uma aula gratuita onde eu explico mais sobre esse método terapêutico. Nós ajudamos mais de 100 mil homens através dele. Ele é sigiloso, auto-aplicável, não usa nenhum tipo de remédio. E eu vou ficando por aqui. Já se inscreve no canal se esse assunto é importante para você. Eu vou trazer muitos vídeos sobre esse e outros temas relativos à cama e à nossa performance íntima. E também me segue lá no Instagram, @HenriqueDanielowski. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!